alegria, hoje a DATV recebe aqui no seu estúdio principal o nosso bispo, Dom Carlos José de Oliveira, para falarmos sobre uma festa litúrgica muito importante que estamos para celebrar. Dom Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, embora o assunto seja morte, mas morte numa visão religiosa, já temos um sentido de esperança para ela? Com alegria, Cidinha, e é exatamente o sentido da esperança. A celebração de finados nos dá a certeza da vida eterna. A vida não nos é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então, sem dúvida, quando celebramos todos os santos e finados, é a certeza da vida eterna. Eu estava levantando um pouco os dados sobre essa festa litúrgica e vi que já no século II, os primeiros cristãos costumavam ir nos túmulos dos apóstolos já para fazerem algumas orações. Mas foi aí por volta do século X que ela se oficializou realmente como uma festa dentro do calendário litúrgico. Então, por que a igreja tem essa preocupação de, entre tantas outras festas, também celebrar o Dia dos Mortos? Então, parte exatamente da constatação de que a nossa fé cristã nasceu num cemitério, né? A fé cristã, ela nasce de um túmulo vazio. Ele não está morto, ele ressuscitou. O anjo dizendo às mulheres na manhã da Páscoa: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E isso exatamente na porta, em frente ao sepulcro de Nosso Senhor vazio em Jerusalém. E então, esta certeza da vida eterna, que é expressa pelo apóstolo Paulo, não é? Se nós cremos em Cristo só para essa vida, nossa fé não é nada. Nós somos os mais tolos de todos os seres humanos. Não, nossa fé é para esta vida, mas se abre para a eternidade. E aí então, nos primeiros passos da igreja cristã, da comunidade dos discípulos de Jesus, sempre as sepulturas eram preservadas, seguindo também a tradição judaica, e depois em Roma, também aquilo que era comum ao Império Romano, as sepulturas eram ornadas e cuidadas com muito carinho, né? Basta lembrar da sepultura do apóstolo Pedro, em Roma, não é? Na colina vaticana, onde hoje está a Basílica de São Pedro. Então, o túmulo de Pedro que morreu no ano 67, exatamente naquele local onde hoje é o Vaticano, o túmulo de Pedro já era ornado de uma forma especial, por ser o apóstolo Pedro. E interessante que os cristãos de Roma desejavam ser sepultados próximos à sepultura de Pedro. Nas últimas escavações no subsolo da Basílica Vaticana, que começaram no tempo do Papa Pio XII, e na década de 1940, se percebeu exatamente isso, não é? Com as então modernas técnicas. O túmulo de Pedro, e em torno ao túmulo de Pedro, tantas outras sepulturas. E aí já se expressava: nós cremos na vida eterna. Haviam vários símbolos que encontramos ainda hoje em Roma, nas sepulturas, a pomba com o raminho de oliveira, lá a Arca de Noé ainda. Os cristãos celebrando, tendo a certeza da vida eterna. E a sepultura dos mártires, aonde os cristãos não só veneravam, mas celebravam a Eucaristia em cima da sepultura dos mártires, depois dos confessores, e esta fé, nós cremos na vida eterna. Até que, no calendário litúrgico, entre o século X, XI, então,
é colocado oficialmente para Roma e para a igreja no mundo inteiro uma celebração específica, a partir aí da preocupação dos monges de rezar pelos já falecidos. Então é uma bela história de continuidade até a fixação no dia 2 de novembro. Dom Carlos, muito boa essa explicação aí para nós. E é interessante que ainda hoje esse é o costume, né, de zelar pela sepultura dos seus mortos, haja vista qualquer cemitério que formos visitar. Nós vamos encontrar aí, inclusive nesse período, as pessoas cuidam lá da limpeza, colocarem vasos com bastante flores, dando essa homenagem aos mortos e externando ali, enfim, os seus sentimentos também. Agora hoje, visando esses tempos atuais, inclusive nós tivemos recentemente o falecimento do Padre Antônio José Befa da nossa diocese e que foi cremado. Então eu queria perguntar para o senhor agora como que a igreja vê e se há alguma diferença disso, de sepultar os mortos como tradicional, o corpo da pessoa colocada na sepultura, passando pela ação do tempo, ou se a pessoa vai pelo crematório e tem as suas cinzas, se o sentido é o mesmo, o que muda com relação a isso, que não é um caso único do Padre Befa, como já está ficando cada vez mais comum esse costume de cremar os mortos. Então, num primeiro momento, por uma situação histórica bem situada, a igreja se colocava contra a cremação. Muito embora isso também era um costume dos povos antigos. Mas, pelo século XVI, XVII, vários filósofos, estudiosos, que eram contra o cristianismo, que durante a vida professavam a certeza de que não existiria a eternidade, então eram ateus, não existe a vida eterna, Deus não existe. Eles, para protestarem, então deixavam por escrito o desejo de serem cremados, também se colocando contra toda a veneração que a igreja sempre reservou aos corpos dos falecidos, às sepulturas. Então a cremação, durante alguns séculos, foi um ato de revolta, uma expressão de ateísmo. E é claro, então nesse sentido, inclusive por respeito, a igreja não aceitava a cremação. Agora, a partir do século passado, os anos 50, 60, em que, inclusive, em algumas situações, pensemos na Segunda Guerra Mundial, não era possível se sepultar todos os corpos de soldados, muitas vezes, e então não havia naqueles soldados, naquelas pessoas, nenhuma revolta contra a fé. Então a situação mudou, né? A situação mudou. De tal forma que hoje a igreja aceita com tranquilidade a cremação. Mas é preciso também aqui distinguir bem. A cremação, sim, desde que não seja um ato contrário à fé. O que não se pode, de forma alguma, daí então impede a sepultura religiosa, quer dizer, a celebração religiosa, a bênção, é quando a pessoa pede ou a família quer espalhar as cinzas, não é? Espalhar as cinzas, porque eu vim da terra, então eu volto a fazer parte dessa terra. Não, aí é um sentido que é contrário à fé. Nós somos pó, voltamos ao pó, mas um pó que foi transformado, feito por Deus, um pó amado, como diz o Papa Francisco, e feito um boneco, digamos assim, a partir da expressão do Gênesis, aonde Deus colocou a alma. Então o corpo humano, ele não pode ser espalhado. Então, somos contra a cremação quando
após a cremação, as cinzas são espalhadas. Ou uma moda americana e europeia, quando se manda fazer então colares, brincos, anéis, e se distribui a cinza entre os familiares e se coloca nestas joias, nesses enfeites. Não, isso não. Pode ser cremado e às vezes por uma situação até de saúde pública, é aconselhável a cremação, pode ser cremado, mas as cinzas devem ser colocadas no cemitério. Foi o que aconteceu com o Padre Befa, não é? Então as cinzas estão colocadas no túmulo e aí a certeza de que um dia, quando Cristo voltar, aí a importância da sepultura, o nosso pobre corpo mortal será ressuscitado. Viemos do pó, mas o nosso pó se tornou, nas mãos de Deus, dom de vida, a alma. E um dia, este pó ou esta cinza, novamente receberemos um corpo, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Então, a cremação, sim. Espalhar cinzas, não. Aí contradiz a nossa fé. Quer dizer, todo corpo merece um túmulo, que até a referência, né, onde principalmente em finados, segundo a tradição, as pessoas vão até lá prestar as suas homenagens, alguns até chorar as suas saudades ali. Tem pessoas que até criam quase que um elo, principalmente nos primeiros tempos, após um falecimento, de encontrar conforto, às vezes, indo visitar o túmulo de um ente querido. Exato. Então, Carlos, falar sobre essa data, nós mexemos realmente com a emoção das pessoas, porque se há algo que é muito difícil se lidar, é com a morte, quando ela bate à nossa porta e leva de nós algum ente muito querido. E nesse ano nós tivemos ainda um agravante maior por conta dessa pandemia, e são milhares e milhares de pessoas que faleceram, e a família nem teve a oportunidade de viver esse luto e essa última despedida. Então, na minha maneira de pensar assim, eu penso que fica uma lacuna no coração das pessoas, e talvez sejam finados ainda mais difícil de passar mediante essa situação. Aí queria uma palavra do nosso bispo sobre isso. É de fato, inclusive o que você dizia antes, Cidinha, como é importante, né, a gente ter uma referência. Então, meu pai é falecido, eu sei que ele está sepultado aqui, nesse túmulo. Há uma referência. A igreja age sempre com a ação do Espírito e na sabedoria humana, respeitando aquilo que é próprio do ser humano. Então, não espalhar cinzas, porque nós não somos seres espalhados. Nós somos concretos. Passou o tempo de nossa existência aqui, mas é necessário termos a referência. E aí todo o processo do luto, que também é necessário, e que a pandemia não permitiu, não é? Então, os países da Europa sofreram com idosos mais até do que nós aqui no Brasil, porque foi um número muito grande. E é exatamente isso. Não teve possibilidade de estar no hospital por causa da pandemia, não teve possibilidade de uma sepultura. Isso também aconteceu entre nós. Então, o finados é também um momento, e aí a sabedoria da igreja, uma vez por ano, não é? Celebrar os falecidos, comemoração dos fiéis falecidos, é o momento da gente voltar, de fazer referência, não é? Esse é um sentido muito importante e que preenche também essa lacuna que a pandemia não permitiu que nós vivêssemos completamente as fases necessárias do luto, né? A gente não escapa disso. São fases e a gente precisa passar por ela. Claro, a pandemia não nos permitiu, né? Finados, então, é a oportunidade de ir até o cemitério e de fazer a sua oração e, acima de tudo, eu penso que aí
é a riqueza da nossa fé e o que nos mantém e nos consola, não é? Aquela pessoa não deixou de existir. Aquela pessoa não morreu completamente. O que morreu foi o corpo, que é claro, é tão importante. Mas e a alma? Esta, depois de criada, é eterna. Então, no início de novembro, nós celebramos, no dia 1º, os santos, cujos nomes não conhecemos, mas os nossos avós que viveram com tanta honestidade, com tanta justiça, com tanta fé, eu tenho certeza que meus avós estão nos céus. Então celebramos a festa daqueles santos cujos nomes não conhecemos. E nos céus tem muitos parentes nossos, né? Tem muita gente que viveu com a gente e que está no céu. Então, o dia 1º de novembro é a festa daqueles cujos nomes não conhecemos, mas já estão nos céus. E no dia seguinte, rezamos pelos falecidos, especialmente aqueles que estão sendo purificados no amor de Deus, naquela realidade que chamamos purgatório. Então, início de novembro, que já aponta para o final do ano litúrgico e do ano civil, não é? A Igreja se volta para os céus. Então, a igreja somos nós que estamos neste mundo, mas há uma parcela da igreja, maior do que a que está nesse mundo já, não é? Que está nos céus, é a igreja gloriosa, e que está no purgatório, é a igreja padecente. Então, nós nos unimos. O início de novembro é a festa da grande união, da comunhão da igreja. Qual igreja? A igreja peregrinante, que somos nós, a igreja padecente, que está no purgatório, e a igreja gloriosa, que já está nos céus. É o que a gente professa no Creio em Deus Pai, quando a gente diz, eu creio na comunhão dos santos. Então, num tempo de pandemia, quando muitos não puderam sepultar os seus mortos, de acordo com a nossa tradição e a nossa necessidade de seres humanos, a visita ao túmulo, ela sempre conforta. Agora, se você está longe, mora numa cidade distante, aí é que está, não é? Você pode visitar a igreja. Na igreja, e em toda a igreja, há também um túmulo, que é o altar, que inclusive tem um formato meio parecido com o túmulo mesmo, vem lá das origens, não é? E em cada altar, nas igrejas consagradas, há a relíquia de santos, quer dizer, de falecidos. Se eu estou distante, não posso visitar, como eu não vou poder visitar o túmulo de meu pai lá em Botucatu, mas na Santa Missa, ali no altar, onde celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, nós nos encontramos com os nossos entes queridos e com toda a Igreja Celestial. Por isso que a participação na Santa Missa, no dia de finados, é o maior dom que podemos oferecer aos falecidos e a nós mesmos como consolo e como força. Dom Carlos, eu sou uma pessoa assim que ama a nossa igreja e acho que a riqueza desses ritos é de uma importância tão grande e às vezes muitos não o entendendo não valorizam, né? Usa-se o finados como um feriado convencional, ainda mais esse ano é na segunda-feira, dá aquela esticadinha, os mortos estão dentro do meu coração e a vida segue. E vocês viram que riqueza o Dom Carlos nos passou aqui, de vivermos essa data, entendendo o significado dela e essa esperança que ela nos traz. Eternos, ninguém para ficar para semente, né, Dom Carlos? Mas amamos aqueles com quem convivemos, continuamos a amar aqueles que já partiram e temos que olhar nessa esperança do amanhã. Então, Carlos, foi assim maravilhosa essa conversa aqui com o senhor na DATV, nos esclarecendo tudo isso. E agora, antes de encerrar, queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para aqueles que ainda sentem o coração muito ferido, seja um luto recente, seja um tempo maior, mas aquela ferida ainda não conseguiu cicatrizar e precisa também de uma palavra de fé e de uma palavra de esperança nesse dia.
E sem dúvida, não é? E essa palavra é a certeza da vida eterna, não é? Não morremos eternamente. Cidinha diz, não vivemos eternamente nesse mundo e também não morremos eternamente, não é? Vamos nos encontrar. Então, é a certeza que Cristo nos trouxe. Você que chora, alguém que há pouco faleceu, tenha certeza, um dia você vai se encontrar novamente com essa pessoa. É a certeza do céu. O cristianismo, ele ilumina toda a nossa vida, mas repito, principalmente a nossa morte. Por isso que a gente reza na Ave Maria, né, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós agora e também na hora da nossa morte. Porque será o maior encontro da nossa vida com Deus, Cristo Jesus, e também com aqueles que nós já não tivemos possibilidade de encontro nesse mundo. Então, esperança, finados, é a certeza da vida eterna, a certeza de que nos encontraremos, a certeza de que Cristo acolheu os que partiram e Cristo conforta, fortalece. Então, não fique com o luto para si, entregue o luto a Cristo Jesus, nosso Senhor. É a certeza, um dia nos encontraremos todos no reino dos céus. Que essas doces palavras sejam realmente conforto para os corações ainda enlutados, sofrendo. E agora, uma bênção de Deus sobre a proteção de Nossa Senhora, né, Dom Carlos, para poder, digamos assim, coroar esse momento. A dor, o amor é bom, perder faz sofrer, mas tendo a esperança e alimentando esses sentimentos, nós vamos seguindo em frente a nossa caminhada. Cada um com a sua história, mas cada um, se for abrir o coração, terá seus momentos de dor que passou também. Mas é essa esperança que nos faz seguir em frente e aguardarmos o momento da nossa chegada lá para essa grande comunhão, essa grande festa lá no céu que nunca se acaba, né? Eu acho muito bonito aquela oração eucarística que tem esse fecho de uma festa lá no céu que nunca vai se acabar. Pode demorar um pouco, né, Dom Carlos? Você não está com pressa de ir, eu também não, mas que um dia possamos chegar até lá também. Eu brinco dizendo, daqui 100 anos, né, a gente se encontra, nos encontraremos todos no céu. E Jesus, quando fala do céu, ele fala sempre de um banquete, de uma festa, não é? A gente tem a imagem que no céu a gente fica rezando, não é? Mas o que Jesus nos disse é que é um banquete, é uma festa, festa que não tem fim. Invoquemos a bênção de Deus, especialmente sobre os corações feridos, tempo de pandemia, muita dor, para aliviar essa dor, a certeza da fé, a esperança em Cristo que morreu e ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de toda a esperança, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com essa bênção de Nossa Senhora e o nosso coração um pouco mais tranquilizado, a gente encerra esse programa agradecendo mais uma vez a sua presença, Dom Carlos. É muito bom tê-lo aqui, nos dando tantas palavras de sabedoria, dizendo que a DATV está com muitos vídeos para vocês, levando vários tipos de mensagem. Basta que vocês possam usufruir. Acesse lá o nosso canal, youtube.com/Diocese de Apucarana, se inscreva nele, acompanhe nossa programação e compartilhe também com os seus amigos. Costumamos compartilhar tantos assuntos não edificantes, por que não um assunto como esse de hoje? Obrigada pela companhia de vocês e até uma próxima oportunidade.